Fala galera, aqui é a Raíssa Ribeiro e eu vim mais uma vez aqui contar o meu testemunho com Jesus, minha história com Jesus. Eu já contei uma outra vez, só que não deu muito certo e já faz bastante tempo. O vídeo ficou bem ruim e eu resolvi voltar aqui e gravar outra vez. Eu acredito que o meu testemunho ele ainda vai ser usado para alcançar bastante gente, sabe? Então acho que sempre vale a pena a gente relembrar, reforçar e falar sobre aquilo que Jesus fez em nós. Agora só a vinheta que a gente já vai começar. Eu fui criada em berço cristão, praticamente. Na verdade, meus pais foram congregar numa igreja tradicional quando eu tinha 4 anos. Meu pai e minha mãe tiveram uma vida bem complicada, distante de Deus. Eu fui batizada em igreja católica e aí depois eles começaram a procurar ajuda em vários lugares e encontraram na igreja evangélica um apoio, um suporte, aquilo que eles precisavam naquele momento. E eu fui aquela criança típica que cresceu na igreja, usava beca para dançar, cantava corinho, cantava a música da harpa, dançava lá na frente, era sempre assim. Só que quando a gente cresce, a gente toma decisões que independem das decisões dos nossos pais, a gente começa a andar com as nossas próprias pernas. E aí quando eu decidi andar com as minhas próprias pernas foi quando minha vida começou a virar um buraco. Eu comecei a viver coisas muito precocemente, sabe? Desde pequena eu sempre fui muito precoce. Então, entre 10 e 11 anos, eu já tava de olho nos namoradinhos da vida. E eu dei meu primeiro beijo quando eu tinha 11 anos. E eu já comecei a me envolver sentimentalmente até antes mesmo disso. O Matheus tá me olhando. Mas é verdade. As pessoas normalmente falam que a carência ela tá ligada à falta de um pai, à falta de uma mãe, ou papel masculino na vida da mulher. Eu acho que em alguns casos sim, mas no meu caso, por exemplo, eu nunca tive nenhuma carência por parte de ninguém. Por mais que os meus pais fossem meio desmiolados, eles sempre foram muito presentes e sempre cuidaram muito bem da gente. Então não tinha motivo. Eu fazia parte de um grupinho de meninas, eram as populares da escola e todo mundo queria andar com elas, todo mundo queria ser como elas. E a gente era bem descoladinha, assim, tava na 5ª série andando com gente da 8ª. Eu ficava muito tempo dentro da escola também, então, tipo, tinha aula, depois eu me envolvi com o esporte, e aí eu ficava até mais tarde. E nesse meio tempo, a gente aproveitava para dar uns beijos nos meninos. Então, a gente ia trocando de menino todas as vezes. E aí começou a minha história, assim, de ficar com um, ficar com outro, se apaixona por um, se apaixona por outro. Só que sempre eram caras mais velhos, que já sabiam meio que manipular a situação, sabe? Não eram meninos bobinhos inocentes. Eu acreditava nos meninos mais velhos, acreditava que seria uma história pra sempre. Eu me envolvi com uma pessoa e essa pessoa me marcou muito. E eu resolvi assumir meu relacionamento com aquele menino. A gente se relacionou por um tempo. E eu acho que o pior de tudo não era entregar o corpo, era entregar o coração. Meu coração foi ferido muitas vezes. Eu tinha vários caderninhos, assim, de anotação, que eu fazia frase, fazia texto, fazia poema. Para todos os meninos que me apaixonavam, eu fazia alguma coisa, escrevia música. Eu me entregava de verdade, sabe? Isso foi machucando muito meu coração. Quando a gente estava com 7 meses, a gente foi a uma festa e aconteceram alguns problemas. Ele me deixou lá na festa e eu tava doente, eu quis me matar. E depois ele sumiu do mapa. E eu lembro até hoje que meu pai falou: quando esse menino aparecer, eu vou terminar o relacionamento de vocês não vão continuar de jeito nenhum. E eu comecei a me desesperar, porque eu era totalmente dependente dele, totalmente dependente da presença, do amor dele, e tipo, eu me entreguei de verdade. E eu lembro que foram dias assim que eu fiquei muito mal, eu passava mal, eu não conseguia dormir, eu só chorava. E foi bem difícil, assim, uma fase de realmente muita dependência emocional. Tão cedo, tão nova. Eu fiquei com medo dele aparecer e eis que o dito cujo aparece na sexta-feira. Eu, Jesus amado, lascou. O que eu vou fazer agora com esse menino? Porque se ele não terminasse comigo, eu teria que terminar. Na verdade, meu pai iria terminar o relacionamento. E aí, nessa mesma sexta-feira, na parte da noite, eu fui na célula dos meus pais, estava tendo um churrasco do pessoal. E eu conversei com um rapaz que ele tinha se relacionado durante 3 anos com uma menina. E Deus tinha pedido pra ele entregar esse relacionamento. Só que, tipo, isso não passava na minha cabeça. Isso não existia pra mim. Eu não sabia o que era Deus pedir alguma coisa, sabe? E eu fiquei, assim, perplexa. Aí eu perguntei pra ele. Falei, como é que você fez isso?
Aí ele falou, quando você entrega seu coração nas mãos de Deus, Ele sustenta o seu coração. E nesse momento que ele terminou de falar isso, eu tava com os olhos abertos, mas era meio que umas imagens assim na minha cabeça, tipo um flashback, mostrando vários momentos da minha vida em que eu escondi as situações da minha mãe, em que eu fiquei com vários meninos que eu me entreguei, que eu deixei passarem a mão em mim, que eu me meti em confusão, que eu menti. Deus começou a me lembrar muitas dessas coisas, só que era tipo um flashback de filme, sabe? Parecia um filme passando na minha cabeça, bizarro. E aí do nada apagava assim, e eu ouvia a voz de Deus falando pra mim assim, o que você tá fazendo da sua vida? Eu fiz você pra viver em santidade. E eu comecei a chorar, eu não entendi o que estava acontecendo, eu não... Sei lá, era muito... Quando você ouve a voz de Deus pela primeira vez é muito assustador, sabe? Aí eu fui no banheiro, fechei a porta, eu me olhava no espelho assim, e eu comecei a ver como se fosse um líquido preto escorrendo de mim, como se ele estivesse limpando e me deixando nova, como se ele estivesse me deixando branca e limpa, sabe? E eu entendi que naquele dia Deus estava me limpando, me purificando dos meus pecados e me chamando para viver uma vida de santidade. E aí eu chamei a quem na época me pastoreava, né? E aí eu entreguei a minha vida para Jesus de verdade. E daí em diante eu resolvi ser muito radical. Talvez você seja um adolescente, talvez essa fase de acabou de se converter, não sabe como que faz para mudar de atitude e tudo mais. Eu fui extremamente radical, eu me envolvi muito no Eu Escolho Esperar. Aquilo me fez muito bem, aquilo me fez aprender a me valorizar, aprender que o dono do meu coração de verdade é Jesus, que Jesus é o meu noivo e que eu não precisava mendigar o amor de ninguém porque eu já tinha o amor dele. Aí eu lembro que eu comprei camiseta na época, comprei pulseira, eu ia nas conferências. Foi uma época que eu realmente mergulhei na palavra, mergulhei na ideia de que Deus era o meu maior amor e que eu só precisava depender dele, eu não precisava depender de mais ninguém. Porque aquela dependência emocional que eu tinha de homem era furada, eu ia cair a qualquer momento. Tem gente que fica medindo, né? Ah, mas eu vou pra igreja, mas eu ainda vou ouvir música do mundo, ou eu ainda vou pra balada algumas vezes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pra mim, o que funcionou foi, de fato, ser radical. Eu rompi as amizades que eu tinha que me faziam mal, que me ensinavam, me influenciavam. E eu resolvi orar a Deus pedindo novas amizades, porque eu não tinha amigos cristãos. Então, minha dica pra você também é se aproximar de pessoas que fazem bem pra você, que vão te dar bons conselhos e que vão levar você para lugares onde tem a presença de Deus, para lugares onde falem sobre Deus, ou que simplesmente não haja pecado, sabe? E esteja numa conversa realmente pura, santa. Eu acho que isso me ajudou muito a caminhar, a dar os meus primeiros passos. E hoje eu tenho 21 anos, agora em julho fez 6 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, foi no dia 5 de julho de 2013. Daí então eu já tive várias experiências, já viajei em missões, já preguei em alguns lugares. Eu abri o canal entendendo que era uma forma que Deus queria me usar através do meu testemunho, da minha história, para falar com outras pessoas, aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei. Eu acho que é muito importante, como eu já disse lá no começo, a gente falar sempre sobre o nosso testemunho, porque é a forma que Cristo nos recuperou. A palavra mais forte, assim, que a gente pode ter, não é aquilo que está na Bíblia, porque aquilo que está na Bíblia a pessoa pega, lê ou ouve de algum lugar, mas é aquilo que a gente tem como experiência pessoal, sabe? Então é legal a gente sempre compartilhar as nossas experiências pessoais, e é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Eu não me arrependo em nenhum momento, a gente sempre vai ser crucificado, a gente sempre vai ser... As pessoas sempre vão ser muito más conosco, mas acho que a gente tem que ter fé, coragem e encarar, porque a recompensa é muito maior. A nossa vida é para isso, né? A gente devolve a nossa vida pro nosso autor. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.